20. Abra, por favor, em Atos capítulo 20, versos 1 a 16. Atos 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Amém. Meus irmãos, eu quero falar esta noite sobre a fidelidade no ministério, a fidelidade na vida, a fidelidade na nossa consagração a Deus. Paulo disse que o que se requer dos despenseiros é que sejam fiéis. O que Deus quer da nossa vida é fidelidade. Deus não vai exigir um relatório quando nós estivermos na presença dEle. Ele conhece a nossa vida. O que Deus quer de nós é fidelidade. É o ponto mais importante do ministério. Fidelidade do ministro, do servo de Deus. E fidelidade em atos envolve dependência de Deus. Envolve obediência à palavra de Deus. Envolve serviço ao povo de Deus. Ser fiel a Deus. Como? O que é fidelidade? Meus irmãos, o ministério fiel é voltado para o coração, em primeiro lugar. Você vê aqui, depois daquele tumulto todo da cidade, como nós vimos semana passada, quase 2 horas gritando, grande a Diana dos Efésios. Os discípulos poderiam ter medo de retaliação, de perseguição, de desemprego e dificuldades maiores.
Paulo então chama os discípulos e conforta os discípulos. E a palavra aqui para confortar é aquela mesma usada para encorajar, consolar, ou seja, trazer ânimo. Confortar não é simplesmente fazer com que a pessoa se sinta bem, é fazer com que o discípulo de Jesus se sinta reanimado no Senhor. E amados irmãos, Deus não nos criou para desânimo, para abatimento, para depressão espiritual. Ainda que você esteja passando por 1000 problemas, se você olhar para Jesus e buscar o encorajamento da palavra de Deus, o Espírito Santo irá fortalecer a sua vida. Porque Deus não nos criou para ficarmos prostrados, derrubados. Então, se alguém está dizendo, eu estou desanimado, está faltando a vida do Espírito neste coração. Paulo fortalece os irmãos, veja, versículo 1, tendo-os confortado. Versículo 12, se sentiram grandemente confortados. Diz o versículo 2, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, ou seja, muitas palavras. Na igreja, meus irmãos, nós recebemos este encorajamento espiritual, porque é o encorajamento da palavra de Deus. E se você lê a palavra no Espírito, você recebe este ânimo, esta força, que não vem dos homens, não vem do marido, não vem da esposa, não vem de filho, não vem de pastor, de presbítero, vem de Deus. É a força que vem do alto para o nosso coração. Não vem de nada neste mundo, vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor. Por isso que Paulo chama os discípulos e ele prega, e a igreja fica forte, porque é uma igreja que ouve a palavra de Deus, que assimila, que recebe, entra a palavra de Deus, essa igreja é forte, é fortalecida. Paulo então se importa com as pessoas, por isso que ele prega, por isso que ele evangeliza, por isso que ele faz aconselhamento, ele interage com as pessoas. Alguém já disse, talvez você tenha lido algum livro já deste homem, de Deus, John Stott, é excelente, os livros que ele escreveu são maravilhosos. Não há nada como a palavra de Deus para encorajar e fortalecer o povo de Deus. Era assim lá em Atos e é assim até hoje, foi assim em toda a história. O que te encoraja? O que pode te fortalecer? Alguém poderia dizer, se eu tivesse mais dinheiro lá na minha conta, eu ficaria melhor. Se eu tivesse mais saúde, eu estaria mais animado. Se acontecesse isso ou aquilo no meu lar, eu teria mais isto ou aquilo emocionalmente. Não. Os problemas vão e voltam na vida, cada hora é um diferente. Irmãos, a experiência neste mundo é uma experiência de luta após luta. Uma dificuldade em cima da outra. Deus às vezes permite um tempo assim de refrigério, de alívio, mas daqui a pouco já vem outra provação também. É a palavra que traz estabilidade. Quando não tem a palavra de Deus no coração, na vida, certamente não tem força, não tem encorajamento, a pessoa fica desanimada, frustrada, abatida, apagada. Está faltando a palavra. Eu comecei a perceber melhor o poder da palavra, sabe onde? Quando eu evangelizava na prisão, na cadeia, lá em Patrocínio, Minas Gerais. E às vezes chegava no corredor, no dia que teve, às vezes até rebelião, teve algum tumulto assim, as celas frente a frente, e eu no corredor, às vezes tocando, o Vicente pregando, eu pregando, ele tocando, etc. Mas você via as pessoas assim, com aquela ira nos olhos, ou aquela pessoa frustrada, queria se matar,
já desistiu da vida, a família já não quer saber mais dele, mas você começava a pregar. Algo acontecia que era visível até no rosto das pessoas. Eu lembro até hoje uma cela, que quando terminou o sermão, eu tinha que ficar pregando assim no corredor, indo para cá e para lá, meio aos berros, né, para todo mundo ouvir. E a primeira cela, à esquerda, começou a ouvir o sermão, mas quando terminou, estavam todos lá dentro de joelhos, irmãos. E um lá estava chorando assim até muito. Um deles eu encontrei na rua de Patrocínio, ele disse: pastor, eu voltei para minha família. Eu voltei para a igreja. Era uma outra denominação, nem lembro, mas não importa, né, irmãos? Voltou para Jesus. Estava firme, crente agora, estava arrumadinho. Eu falei: realmente você entregou o seu coração para Jesus? Ele disse: sim, eu entreguei tudo para ele. Amados irmãos, não é o poder do homem, é o poder da palavra. O evangelho é o poder de Deus. O que realmente pode transformar a nossa vida, vivificar o nosso coração, transformar a nossa história, é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque através deste livro nós conhecemos Jesus. Não é o livro pelo livro, é o livro que revela Jesus, que traz vida com Jesus, que traz relacionamento com Jesus. Então Paulo chama os discípulos e diz: meus irmãos, a gente fica imaginando, o que será que Paulo falava? Pelas cartas que ele escreveu e pela ênfase do próprio Senhor Jesus, ele deveria dizer algo assim: Deus está no controle, ame essas pessoas, pregue para essas pessoas, sejam cristãos em Éfeso, não abandonem, sigam fiéis até o fim. Veja, conforto, fortalecimento. Quem encontrava com Paulo saía com uma palavra de ânimo. Esse mundo está caído nas trevas, diz a palavra de Deus. A igreja conhece a luz, a igreja conhece a verdade, a igreja tem o evangelho, tem Jesus Cristo, tem a vida. Não pode se calar. Se alguém chega desanimado, frustrado, abatido, derrotado, vencido assim, no chão, como é a expressão grega, o que você faz? O que você fala? Não deixa a pessoa ir embora. Evangeliza, conforta, fortalece, seja uma fonte de ânimo na vida das pessoas. Paulo sabia o que fazer, Paulo sabia o que falar. Diz a Bíblia: a palavra a seu tempo quão boa é. Provérbios diz que a boa palavra fortalece os ossos. Paulo aqui está evitando conflito gratuito. Ele vai para outro lugar e ele tem uma preocupação maior, ele tem coisa mais importante para pensar e fazer. Olha o versículo 3. Houve uma conspiração por parte dos judeus, quando estava para embarcar rumo à Síria. Então ele determinou ir para outro lugar, voltar pela Macedônia. Paulo evitou este confronto no navio. Ele tinha um grupo. Esse grupo revelava união, expansão missionária nas cidades e preocupação missionária com as igrejas. O ministério fiel é voltado para o coração. Nós tivemos o batismo infantil aqui. E nós precisamos ensinar algo assim para os nossos filhos que é voltado para o coração, para a alma, para aquilo que é mais profundo na vida dos nossos filhos. Não é casca, máscara, ou como se estivesse aprendendo só um comportamento, é algo muito mais profundo, voltado para o coração. Se o nosso coração não for fiel, se o nosso coração não estiver fortalecido em Deus, nós não seremos usados por Ele. O Senhor quer um coração fiel. E o Senhor pode fortalecer a sua vida para que a sua vida seja uma bênção na vida de outras pessoas. Uma vez fazendo um curso de capelania hospitalar,
Uma irmã lá, dando os testemunhos, ela foi para o Rio Grande do Sul, encontrou uma mãe desesperada, tinha acontecido lá algo terrível. E ela chegou para essa pessoa e disse o seguinte: olha, todas as vezes que acontece isso, nós pensamos, de onde me virá o socorro? Não é verdade? A pessoa falou, quem pode me ajudar nesse momento? De onde me virá o socorro? A Bíblia dá a resposta: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia tem todas as respostas. Para a capelania hospitalar, para a capelania da polícia militar, capelania estudantil nas escolas, você na sua casa, você com seus vizinhos, você no seu trabalho. A Bíblia tem a resposta, ela pode fortalecer. Segundo, o ministério fiel prioriza a exposição da palavra. Meus irmãos, a prioridade da igreja deve ser a exposição do texto bíblico. A exposição da palavra. A igreja se reúne para ouvir a palavra de Deus. Não é para ficar 2 horas levantando as mãos, balançando assim, cantando louvores, e aí 15 minutinhos de palavra. Não, deve ser o contrário. Mais palavra, mais exposição bíblica, mais fortalecimento bíblico, encorajamento das Escrituras. A igreja deve priorizar a palavra e ter sede da palavra. Venha na escola dominical, domingo de manhã, culto, domingo à noite. E se você puder, venha na semana também se alimentar da palavra. Porque a palavra faz a diferença nas nossas vidas. Aproveite as oportunidades para pregar o Evangelho. Aproveite as oportunidades para ouvir a mensagem do Evangelho. Leia a Bíblia. Escute a Bíblia, compartilhe a Bíblia. Diz o versículo 7, no primeiro dia da semana, como nós aqui estamos reunidos também. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aqui fala da celebração da Santa Ceia, que era assim no culto dos irmãos, na reunião dos irmãos. E é interessante quando Paulo fala do culto, ele sempre faz menção de partir o pão. Então não está claro na Bíblia a frequência com que eles celebravam a Santa Ceia. Mas se você observar os relatos, todos os encontros, todos os cultos, as reuniões, Paulo fala com o partir do pão. E é por causa disso que o reformador João Calvino queria que a Santa Ceia fosse celebrada todos os domingos. Alguém já disse, irmãos, com muita precisão, é impossível uma igreja florescer sem as reuniões regulares. E o autor que escreveu, um comentarista da língua grega, é de muito tempo atrás, décadas, se eu não me engano, um século atrás. Ou seja, já não estava na internet, nas mídias. E ele já falava disso. É impossível uma igreja florescer sem as reuniões regulares. O povo de Deus precisa estar junto. O povo de Deus adora junto. O povo de Deus ouve a palavra. O povo de Deus canta. Nós cantamos na congregação dos santos. Então, essa ideia de desigrejado, a igreja somos nós, a gente adora assistindo o culto, dá na mesma. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Reunião regular, comunitária, o povo de Deus junto, adorando a Deus. Isso não acontece somente no domingo, irmão. Devemos ter comunhão em outros dias da semana. Não um encontro aqui, domingo, somente este dia. A familiaridade do povo de Deus precisa ser maior. Priorize, então, os trabalhos da igreja, é claro, muito especialmente domingo.
Há pessoas que pensam de uma forma errada, ou seja, não bíblica. Eu vou ou de manhã ou à noite. Isso pode servir em outra igreja, não sei o quê. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que o dia é o dia do Senhor. E o nosso símbolo de fé fala de guardar o dia todo. Muitas vezes as igrejas hoje estão com uma tendência, às vezes sem uma razão específica, de colocar tudo no mesmo momento, ou de manhã, ou tudo à noite. Mas a gente se pergunta, o que os crentes vão fazer domingo de manhã, feira? Passear no shopping? Passear no clube? Às vezes a razão para essa mudança, eu conheci uma igreja que as pessoas, elas tinham dificuldade de ir de manhã e à noite por causa da violência. Era um bairro extremamente perigoso, então aí ficava até mais, ficava a manhã inteira, almoçava na igreja, acho que até 2 horas, eu acho que os coreanos fazem isso também, não sei. Uma vez em Minas Gerais, numa capelinha, as crianças apareciam assim no meio da mata, ia aparecendo um, aparecendo outro, enchia aquela igreja de criança. Só dava para fazer de manhã, porque era um trabalho que enchia de criança. Então fazia culto, escola dominical, tudo pela manhã. Mas a tendência, irmãos, hoje é reduzir. E isso é muito perigoso. Paulo estava aqui então reunido com os irmãos, pregando bastante, prolongou o discurso até a meia-noite. E diz o versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Alguém pode dizer, mas por que do nada Lucas fala da lâmpada no cenáculo? Essas lâmpadas a óleo, elas davam sono. Dava sono. Tem coisa que dá sono, né? Às vezes luz muito amarelada, essas lâmpadas aqui também. Não vamos imaginar essas lâmpadas, né, irmão? Naquela época, lá atrás, era algo totalmente diferente. E Paulo falando até meia-noite aqui. Mais as lâmpadas. Então, parece que Lucas está mostrando aquela pontada de médico na causa da sonolência deste Eutico, que teve o azar de sentar na janela. Né? Estava sentado numa janela ainda. A sonolência, né? O calor, a multidão, esse cheiro das lâmpadas, a hora tardia. Lucas até fala, o prolongado discurso. Então existem, meus irmãos, causas naturais do sono. Tinha um irmão lá no Fontales, ele trabalhava às vezes a noite inteira, domingo de manhã ele estava lá, dava umas pescadas, mas estava lá, irmão. Será que ele estava pecando? Eu acho que não, ele estava até com muito esforço participando ali, tá? Se esforçou, foi direto do trabalho para lá, tirava foto em aniversário, às vezes não tinha como escolher o horário, etc., mas estava lá. Então existem causas naturais do sono. E esse jovem adormeceu, e diz Lucas, adormeceu profundamente. Não foi aquela pescada assim que você volta e consegue continuar. Não, ele adormeceu e adormeceu profundamente. Quer dizer, ele estava dormindo assim, naquele nível mais profundo. E diz o texto, durante o prolongado discurso de Paulo foi vencido pelo sono, caiu do 3º andar e foi levantado morto. O jovem morreu. Paulo desceu até ele, abraçou e disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Paulo ressuscitou aquele jovem para confirmação da mensagem do evangelho e do ministério do evangelista. Teve este sinal. Alguém poderia dizer agora Paulo vai parar, por hoje já está bom. Não. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Mas, amados irmãos, vamos ter aqui bom senso nas coisas, né? Paulo ia seguir viagem.
Então, nesse contexto em que Paulo iria partir, era urgente levar muito tempo ali, investir muito tempo ouvindo a mensagem da palavra, porque ele estava de partida. É claro que nós não vamos fazer isso aqui hoje. É claro que eu não vou dizer para os irmãos, olha, como está escrito aqui, os irmãos agora têm que aguentar até meia-noite eu falando aqui. E se alguém reclamar, a gente vai até o romper da alva, como está escrito também. Não, isso seria insensato. Isso seria sem objetivo. Tanto que uma pregação clara e objetiva é suficiente para alimentar a igreja. Nós devemos alimentar a igreja com porções da palavra. Com porções. Agora, é claro, irmãos, se nós tivermos uma situação excepcional, depois que aconteceu isso na cidade de Éfeso, e Paulo está indo embora, nós vamos fazer vigília, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos participar da Santa Ceia. Por outro lado, nós devemos pensar o seguinte: nós temos pouca disposição, às vezes, para ficar mais tempo na igreja. Às vezes nós queremos sair correndo para casa. Ou não queremos nem conversar com as pessoas da igreja. E sabe por que isso é complicado, irmãos? Porque nós estamos pensando em nós mesmos. Muitas vezes. Eu sei que tem gente que precisa ir embora, precisa tomar remédio, precisa fazer isso e aquilo, existem situações. Cada um veja a sua vida diante de Deus. Mas às vezes a pessoa vem aqui para a igreja já pensando o seguinte: não, eu vou ouvir a palavra e vou embora, não quero conversar com ninguém, não. Eu não quero assumir responsabilidade com nada. Eu só quero me alimentar e ir para casa. O grande problema disso é eu e eu. E nós não estamos na igreja, irmãos, simplesmente para fazermos algo assim em nosso favor. Nós estamos aqui também para servir. Inclusive, nós aprendemos a palavra e nos fortalecemos para fortalecer outras pessoas. É claro que nós temos uma realidade em São Paulo que nós não podemos ignorar, pessoas que levantam muito cedo, de pessoas que estão muito cansadas no final de semana e precisam descansar, mas eu falo, meus irmãos, dessa coisa sempre acelerada e distante, e pessoas que ficam distanciadas emocionalmente da igreja. Não estão envolvidas com um corpo, não vivem a vida da igreja, como dizia a nossa irmã, Dona Guiomar. Viver a vida da igreja. Porque se for apenas para ouvir a mensagem, a pessoa poderia até assistir a mensagem. Não, é muito mais. É Santa Ceia, é batismo, é comunhão, é oração, é conversa com um, é serviço com outro, é atender às necessidades. O ministério da palavra prioriza a exposição da palavra. Expõe a palavra, aplica a palavra, se alimenta da palavra, busca a palavra. Terceiro e último, o ministério fiel confia na providência de Deus. É interessante que Paulo se deixava levar pelo Senhor. Ele entregava sua vida para Deus. Se Deus quiser, acontece isso. Se Ele não quiser, tudo bem. Deus faz o que Ele quiser na minha vida. Veja, caso lhe fosse possível, diz aí o final do versículo 16. Ele planejava, mas confiava em Deus acima de tudo. Em Atos 18, versículo 21, Paulo diz: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Tiago diz, ao invés de falar, vai acontecer isso e aquilo, eu estou planejando tudo, vai sair tudo do meu jeito, diga, se o Senhor quiser. Para começar, nós viveremos. Se Ele quiser, a gente nem vive mais também. O texto fala de um momento em que as pessoas deveriam encontrar Paulo depois, ele foi por terra. Olha aí o versículo 13. Acompanhe aí, por favor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sos, onde devíamos receber Paulo,
porque assim nos fora determinado, ou seja, por ele, devendo ele, Paulo, ir por terra. Paulo viajou sozinho aqui nesse momento. Eu acabei de falar que a comunhão é importante, que as pessoas são importantes. Mas, amados irmãos, Paulo viajou aqui sozinho. Por que será? Talvez para ficar em silêncio mesmo, um pouco. Todo mundo precisa de um momento de quietude. Até Jesus precisava. Um momento sozinho. Um momento de alívio mental. A pessoa que está sempre atendendo os outros, ou as demandas de casa, a cabeça fica cheia. E realmente dá o estresse, dá o cansaço. Às vezes dá até esse desânimo e a pessoa precisa levantar. E é interessante como caminhar, ficar um tempo sozinho com Deus, em oração, em reflexão. E Jesus fazia isso. Mateus 14 diz, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Nos acampamentos que eu participava na adolescência, tal, na mocidade, tinha um momento que era assim, a sós com Deus. Como é importante este a sós com Deus. Nós não podemos, irmãos, ouvir vozes, assim, vozes o tempo inteiro. Chegar em casa e já liga a televisão. Ou não consegue ficar sozinho em casa, já vai para as redes sociais querer alguma coisa de entretenimento. É preciso ter quietude em algum momento da nossa vida. Nem que precisa levantar bem mais cedo para ter esse momento. Ou talvez dormir um pouco mais tarde. Ou sair de algo que pode ser dispensado. Mas é importante ter um momento de quietude. Paulo viajou sozinho, talvez para ficar um pouco em silêncio mesmo. A nossa mente está muito acelerada. E nós, às vezes, não conseguimos parar e sossegar, como Maria precisa. Ninguém é de ferro, ninguém consegue trabalhar o tempo inteiro, não descansar. O próprio Deus é tão sábio que determinou um dia de descanso para o homem. Sabe que chega um momento que a nossa força acaba. E aí vem estresse, aí começa a atacar os outros, vem ira pecaminosa, vem pecado, vem um monte de coisa porque a pessoa está com essa cabeça cheia. Paulo, ele continua o seu ministério, mas, amados irmãos, ele sabe que a força do seu ministério vem de Deus e não das pessoas. Porque ele era perseguido o tempo inteiro. Ele era atacado o tempo inteiro. E muitas vezes não tinha alguém para fortalecer Paulo. Era ele que tinha que fortalecer os outros, e fortalecer os outros, e fortalecer os outros. Então ele precisava de Deus. E muitas vezes falta, olhando assim ao redor, algo que venha a fortalecer a nossa vida como um instrumento de Deus. Mas você tem sempre o Senhor para recorrer. E buscá-lo em oração e na palavra. Busque as forças em Deus, mesmo quando as pessoas abandonarem. Sabe por quê? Paulo disse lá em Timóteo, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que a pregação fosse plenamente cumprida. Davi dizia, eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele fortaleceu o meu braço para a batalha. Se possível, Paulo diz, ele vai para um lugar, para outro,
porque Deus é quem mostra o caminho. Ele age no nosso coração, Ele move as circunstâncias. A vida de Paulo está nas mãos de Deus, e foi o Senhor Jesus que disse para Paulo: eu vou mostrar para você o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, disse Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus? Quem manda em nós? Quem é dono do nosso coração? Quem é dono da nossa caminhada? Será que nós já colocamos tudo nas mãos do Senhor Jesus? Será que já deixamos, nós largamos, nós colocamos tudo aos pés do Senhor? Deixa Ele conduzir a sua vida. Se fechar a porta, se abrir porta, entrega tudo nas mãos de Deus. E seja fiel. Seja fiel. Para que possa ouvir do Senhor Jesus, servo bom e fiel. Em nome dele, amém. Feche seus olhos, vamos orar.